Sidney, uma honra te receber por aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Sidney, primeiro eu queria a sua avaliação em relação às buscas que estão acontecendo. O que a gente tem ouvido é que há muita vagarosidade por parte do governo federal em acionar forças militares, a própria Polícia Federal, para que realize de forma eficiente essa busca, né? Como que você tem visto, o que você tem ouvido em relação a essas buscas? Me parece, as informações que me chegaram até agora, foi de que a atividade inicial de busca começou pelo próprio conselho ali do Vale do Javari, né? Que imediatamente após a não chegada no horário marcado do pessoal, já imediatamente começaram as buscas ali. E as informações posteriores que chegaram até agora é de que há uma morosidade muito grande nos órgãos governamentais. A própria Polícia Federal me parece que teria designado um só agente para ali, né? O contingente do Exército parece que nem apareceu ali. Helicópteros, as informações até ontem falava de não ter nenhum helicóptero na região. Enfim, há uma morosidade, embora o trecho a ser pesquisado não é um trecho muito longo, não é longo. O trecho em que ele desapareceu. Então, pode se concentrar e ter uma solução mais rápida possível, né, dessa situação, né? Sim, porque vamos explicar um pouquinho sobre a região, né? Queria que você nos ajudasse a entender. O Vale do Javari é uma região imensa, né? Mas os dois percorriam um rio e esse percurso não seria muito longo, parece cerca de 80 quilômetros, né? Que é onde as buscas deveriam se concentrar. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a configuração dessa região, Sidney. O Vale do Javari, ali ele está no coração da Amazônia. Coração da Amazônia. É uma área distante, difícil, né? Como é distante, difícil, essas regiões com selva, meio de transporte, comunicação, transporte básico ali, ou é avião, né? Que amerriza nos rios, o helicóptero. Então, são coisas mais, vamos dizer, um transporte sofisticado que não é muito utilizado ali na região. Só órgãos oficiais que utiliza. É uma área. Você tem ao norte do Vale do Javari, você tem uma fronteira, você tem o Javari, o Rio Javari, que é uma fronteira internacional entre Brasil e Peru. Ao lado sul, você tem um Rio Grande que limita essa região ali do Vale do Javari. Então, o Juruá, né? O Rio Juruá. Então, o Vale do Javari é uma área distante e difícil. Agora, esta região onde se passou esses acontecimentos terríveis, desagradáveis, etc., é a porta de entrada, é antes de entrar na terra indígena. Então é preciso lembrar que esses acontecimentos se passaram fora da terra indígena, não foi lá dentro da terra indígena, né? Esses acontecimentos envolvendo os dois, né? O da FUNAI e o nosso repórter também. Enfim, é uma situação difícil onde se emprega, deve ser empregado todos os meios, porque o tempo, há uma possibilidade, acredito eu, porque eu estou preparado para o pior. A minha, Sim. a minha experiência na região me leva a conceber o que nós não gostaríamos que acontecesse. Mas eu estou preparado para isso. Eu vejo que é basicamente isso que a situação caminha para um desfecho terrível, difícil. Mas há uma Sim. possibilidade pequena de estar ainda na selva, sei lá, amarrados, escondidos, sequestrados. E, nesse instante, é muito importante uma ação rápida. Quanto mais rápido você Sim. chega, melhor você pode, né? E menos sofrimento também causa ao outro, etc.
O fato é que a ação de busca tem que ser uma ação imediata. Logo após o desaparecimento, você tem que imediatamente utilizar tudo por até uma questão humanitária, independente de Sim. quem quer que seja. Fosse brasileiro, estrangeiro, chinês, não importa. São homens, pessoas, seres humanos que necessitam, que estão vivendo momentos difíceis e necessitam que o Estado, o município, use de todo o seu poder, de todo o seu aparato, né, no sentido de poder ver essas pessoas, tirá-las dessa situação, enfim, resolver o caso. Até porque uma ação urgente, né, e imediata coibiria qualquer tipo de ação criminosa, né, se é que eles caíram nas mãos de criminosos. Você fala, né, sobre essa sua expectativa por um desfecho ruim. O que pode ter acontecido? Eu sei que é difícil especular, né, Sidney, mas a gente sabe que a região tem atuação de exploradores ilegais, né, de recursos ali da floresta, tem a ação, parece-me, do narcotráfico, isso era até novo para a gente, não conheço a região, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você imagina que pode ter acontecido? E lembrando esse fato importante, que eles tinham recebido ameaças, né? Olha, a região, habitualmente a gente sabe que atua ali narcotraficantes, pela presença ali, estamos numa área internacional de tráfico, etc. Ultimamente, parece que tem sido desenvolvido tráfico de armamento, munição, etc., por essas regiões que envolvem essas fronteiras. Fora isso, você tem uma série de atividades também ali ilegais, que é a ação da sociedade local contra as terras indígenas, né? E esse é o mote principal dessa situação que está vivendo ali. Porque os regionais se sentem absolutamente, hoje em dia, de certa forma, protegidos pelos escalões mais altos do governo, por que não dizer, pela própria postura do presidente Bolsonaro, entende? Com relação à invasão à terra indígena, etc. Então, o que pode ter acontecido é muito desagradável você levantar esses aspectos, porque eu sei que os familiares deles esperam as melhores notícias. E eu, Sim. como estou de fora, pela minha experiência na área, eu não vejo assim uma solução melhor. Eu acho que o pior pode ter acontecido ali. Então, é desagradável falar isso, porque a gente sabe que os familiares estão aí escutando, mas o Sim. que eu penso, na verdade, é que essa ação toda que aconteceu contra eles não é em função do narcotráfico, não é em função de outros problemas regionais, senão a questão típica de ações localizadas da sociedade local que invade a terra indígena e vai lá para roubar madeira, tirar o ouro e fazer todos os problemas que criam situações como essa. O pessoal da região se sente ofendido, acham que eles podem entrar, não entenderam até hoje que faz 22 ou 25 anos que essa terra, esse pedaço de Amazônia foi retirada porque ali habitam povos e o governo Sim. separou isso para que eles possam viver com segurança dentro das suas atividades tradicionais, históricas, e, enfim, vivam lá Sim. dentro com uma certa paz, uma certa tranquilidade. E eles partem, então. Você tem as equipes, que é a equipe efetuada, foram criadas exatamente para defender. Só que essas equipes de defesa não estão. As equipes hoje ligadas à Fundação Nacional do Índio não estão se portando como deveriam se portar na defesa do território indígena.
não estão sim, se portando assim. Então, você tem 4, 5 ou 6 homens que, imbuídos no sentido de fazer um trabalho correto e decente, proteger o meio ambiente, proteger os povos indígenas, uma vasta região linda como aquela região, quer dizer, tem noção do que estão fazendo, então essas sim. pessoas sobressaem na região e são objetos exatamente de vingança do pessoal regional. Eu vejo mais ou menos isso que tem acontecido sem ligar a outros fatores regionais. Eu acho que a Sim. questão ali envolve exatamente a questão indígena e a ação nas terras indígenas ali. Porque essa, inclusive, era justamente a atuação do Bruno Pereira, né, Sidney? Ele pertencia à FUNAI, inclusive ele se licenciou por ser perseguido ali dentro da FUNAI, por ter feito uma operação muito exitosa de combate ali ao garimpo, né? Ali você veja só, outro dia eu estava vendo, ouvi sobre uma carta. Essa carta envolve várias pessoas, porque, na verdade, todos os servidores que estão ali e atuam verdadeiramente na proteção à terra indígena estão quase que, vamos dizer assim, naturalmente ameaçados pela ação deles. Todos estão ameaçados ali. Eu vi rapidamente, porque falei que meu filho está lá, trabalha lá também, companheiro, os dois, né? O Bruno e o Orlando estão Sim. lá. Então, todos que estão ali estão ameaçados e isso não seria a primeira vez que aconteceu. Nós temos vários casos não tão distantes no tempo, onde vários funcionários foram mortos. É uma região de extrema luta ali. Antes eram os povos indígenas isolados, principalmente os Curubo, que defendiam seu território ali dentro Sim. e entravam em conflito constante com os regionais invasores da terra, principalmente na retirada de madeira, de mogno, dali. Né? Mogno, Sim. os 3 elementos principais ali do Vale do Javari que atraem as pessoas é o mogno, a madeira, a caça e a pesca. Quando eu falo caça e pesca, eu não estou me referindo ao ribeirinho que mora ali e foi ali para matar uma paca para Claro. comer, para alimentar. Não. São barcos de 2, 3, 4 toneladas que sobem, levam sal, salgam a carne e essas carnes são vendidas lá fora. Ora, isso gera um prejuízo na fauna, né? E na flora da região muito grande. Muito grande. Os povos, eu me recordo, há muitos anos atrás, eu fechei o Vale do Javari. Fechamos constantemente. Passou anos fechado. Esses anos fechados, pôde, então, a natureza, sem maiores problemas, sem maiores ações de nossa parte, Sim. ela se recuperou e voltou a aparecer. Jacaré, tracajá, grupos de vários porcos, entende? Né? E, enfim, a recuperação foi ótima. De repente, todo esse processo veio abaixo com, hoje, o órgão oficial de defesa aos povos indígenas é um órgão que age contrariamente aos interesses. É algo inacreditável quando se pensa nessas coisas. E eu sou obrigado a Imagina. dizer perante mim mesmo que Bolsonaro abriu dois momentos diferentes. O primeiro momento foi passar a boiada contra o meio ambiente. O segundo momento foi ter inaugurado o tempo de caça aos povos indígenas, porque está tudo aberto, entram, atiram, matam, Sim. entende? E fica tudo por isso mesmo, porque se sentem amparados diretamente pelo nosso presidente, que claramente se manifesta contrário aos índios. É lamentável tudo isso e é uma infelicidade para nós como brasileiros.
Se a gente ouve esse seu depoimento e com uma tristeza enorme, eu imagino para você como deve ser ver esse aparelhamento que foi feito da FUNAI, esse órgão que deveria ser tão importante para a proteção assim da natureza e desses povos. Sidney, uma honra te receber, poder te ouvir. Fica o nosso convite para que você volte aqui para conversar mais vezes com a gente. Muito obrigada, um bom trabalho por aí. Muito obrigado pela oportunidade e esperamos que o pior não aconteça nesse caso. Boa tarde. É isso. Essa é a nossa expectativa. Obrigada. Boa tarde, um abraço, Sidney.